Opa, vou estar resolvendo esse exercício aqui. Caso você queira dar uma olhada, tá aí. E tiver alguma dúvida, pode comentar aí também, beleza? Vamos embora então pro primeiro. Eu acho que o primeiro, o mais que suscita dúvida aqui, pelo menos pra mim, é se você olhar a cadeia principal toda aqui e esquecer desse CH3 aqui e considerar ele como metil. Isso aqui pode dar problema, mas o resto é tranquilinho. Se a gente pegar a cadeia principal aqui e colocar ela da esquerda para a direita, a gente vai ter na 2 primeira ramificação. Da direita para a esquerda a gente vai ter na 4, né? Então a gente vai estar optando aí por fazer da esquerda para a direita, correto? Para nomear agora, igual o PAC, a gente vai estar pegando primeiras ramificações. A gente. Não, primeiro as ramificações, exato. A gente tem uma aqui, ó. A gente tem uma aqui. Deixa eu fazer maior. Deixa eu fazer com isso aqui, ó. A gente tem uma aqui. Essa ramificação aqui. A gente tem uma ramificação aqui. A gente tem uma ramificação aqui. Uma ramificação aqui. Uma ramificação aqui. Uma ramificação aqui. Oh, se você estiver vendo esse vídeo, velho, eu vou te falar. Eu não ia fazer essa primeira questão, eu ia pular para outras, mas eu tô fazendo todas pro vídeo ficar completo. Beleza. Aqui a gente consegue ver claramente que a gente pode chamar isso aqui de isobutil ou de não, de isopropil ou de secpropil, que é um propil, tá ligado a gente tem 3 átomos de carbono aqui, e aí pode ser um secpropil porque ele tá ligado a 2 átomos de carbono, ou pode ser um isopropil, que é a nomenclatura usual para quando a gente tem esse tipo de bifurcação aqui, sei lá. Aqui a gente tem um metil, 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 metil. Aqui a gente tem um etil, tranquilo também. E aqui a gente tem um butil, isso, a gente tem um butil, só que a gente tem um sec-butil, né? Que é o butil ligado a 2 carbonos, o carbono secundário aqui do butil que tá ligado aqui. Então, isso fica bem tranquilo pra gente, né? A gente pode começar com o butil, que é um B, né? A gente veio por ordem alfabética. A gente pode colocar aqui como sec é, 4, né? Que ele tá no carbono 4, 4 sec butil. Depois a gente vem pro etil, né? A BE. É, 8 etil. É, Depois a gente vem pro. Aqui a gente vai considerar como isopropil, tá? Eu acho mais bonito do que sec-propil. O sec a gente não considera na ordem alfabética, mas o iso sim, né? E aí o I vem antes do M no alfabeto. Então a gente vai colocar aqui 4 isopropil. E aí depois a gente vai colocar todos os metis que a gente tem, né? A gente tem 6, a gente tem no 7, a gente tem 2 no 9. E isso aqui, né, é um quar, é, tri, e a gente vai ter um 3 4. Coloquei aqui do lado pra gente conseguir ver. A gente vai ter um tetra, né? Em vez de falar quadra, né? Sei lá como é que fala. Vai referir a um tetra. Então, voltando aqui, a gente vai ter isso aqui, tetra butil. Deixa eu só pegar isso aqui e colocar um pouquinho mais pro meio. Tetrabutil. É... Hum, Tetrabutil. Isso. Não, tetrametil, gente. Tetrametil.
E agora a gente pode ir para a cadeia principal, né? A gente tem um... acho que a gente já vem direto já, sem hífen aqui agora, se eu não me engano, vou conferir. A gente tem um deck, é, 2,6, que é onde a gente tem as insaturações. Eno, né? Creio eu que seja isso aqui. Eu vi que na maioria das nomenclaturas a gente está considerando, em vez de estar usando assim, ó, que aí o PAC aceita também, eles estão nomeando assim, ó. Aí a gente não tem um... Eno, né? A gente tem dois aqui, duas... Então a gente vai ter um alca de eno, né? De eno. Mas eles estão considerando como... Eles estão usando assim, ó. Estão colocando depois do tetrametil. Aí aqui eles colocam onde estão as insaturações. E aí a gente coloca um A, né? Porque deck de eno fica meio estranho. E aí o pai considera assim, já que no alfabeto português acho que não tem, ou raramente tem um C e um D junto. E aí fica desse jeito aqui, ó. A gente pode colocar assim também, né? Ó, em vez de colocar sec, a gente pode colocar só S. E aí é isso. Eu até coloquei aqui do lado porque tem algumas. Eu até vou ver aqui agora e colocar aqui também. O que me confunde, enfim, uma série de coisas confunde aqui, né? Mas é isso aqui que a gente usa e é o certo mesmo. Às vezes não faz sentido. Porque o que confunde é usar um carbono, tipo terciário. Você não coloca tri, você coloca terc. Aqui você coloca sec butil. Você não coloca dibutil, entendeu? E aqui a gente usa tetra, quando a gente tem mais de um metil ou mais de uma ligação dupla, a gente usa isso aqui, ó. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa. A gente não vai estar usando terciário, né? Quaternário, que usa quarte, ou sec de secundário, por óbvio. Ou segundo, terço, quarto, quinto. Não vai estar usando, é isso aqui mesmo. Quando a gente quer indicar que tem dois, a gente usa di, tri, são essas letras aqui que vão usar. Agora bora pra segunda. A segunda aqui parece que é um pouco mais difícil de fazer, né? Mas a gente consegue enxergar aqui a, a cadeia principal aqui, ó. A gente tem prioridade das ramificações, né? Não, das insaturações. Primeiro a gente tem grupo funcional, depois as insaturações, maior número de insaturações, depois as insaturações com maior número de ramificações. A única que pega duas insaturações aqui, de primeiro você pode até achar que isso aqui, ó, é a primeira por estar retinho, mas a gente tem que pegar as insaturações, vai ser isso aqui, ó. Bem tranquilo de ver. Acho que é tranquilo para todo mundo. Uma coisa que pega nessa questão aqui é o que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, eu coloquei aqui, ó, para vocês verem, já até nomeei aqui, já estava nomeado na verdade. Quando eu tive a ideia de gravar o vídeo, porque estava realmente dando um trabalho e acabei descobrindo algumas coisas. É o seguinte, a gente consegue nomear da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, de duas formas. Eu até comecei a colocar o nome das paradas aqui da cadeia, das ramificações. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: depois da gente achar que tem mais ramificações, já que a gente não tem um grupo funcional, a gente vai direto para onde a gente tem um desempate pelos locantes. O que é os locantes? É onde a gente tem as ramificações, o número, o locante é o local que ela ocupa, né? Primeiro a gente olha os locantes das ramificações, só que a ramificação aqui a gente tem uma no 1 e a outra tá no 1, depois uma tá depois a do vermelho, a outra tá no 8 e depois a do verde, essa aqui também tá no 8, então os locantes são iguais. E a gente compara pelo primeiro ponto de diferença. Aqui a gente não teve primeiro ponto de diferença, mas as ramificações
A gente não soma, não faz essas coisas que a gente... Muita gente... É, professor de cursinho grande fala aí pra somar, não soma. Você pega e vê o primeiro locante pela UPAC, você vê o primeiro locante pelo primeiro ponto de diferença. Aqui a primeira ramificação da vermelha é o do carbono, no carbono 3. Na verde, a primeira ramificação, que é esse metilzinho aqui, os dois é um metil, né? É no carbono de número 2. Então o verde ele acaba sobrepujando, sobressaindo, sei lá. É, aqui. Vamos agora ver as ramificações que a gente tem. A gente tem aqui um fenil, porque não tem CH2 ligando ele na cadeia, não é um benzil. Aqui a gente tem, se a gente tivesse dois tracinhos, né? Um, dois, e aí o fenil, aí a gente teria um benzil. Mas aqui é um fenil, aqui é um metil, aqui é um etil, né? A gente tem dois, met, et. Aqui a gente tem um isopropil barra secpropil, tanto faz como você quiser chamar isso aqui. Aqui a gente tem um metil. E aqui a gente tem, né, bem tranquilo, met, et, prop, 3 carbonos, né? A gente tem um propil, ou N-propil, né, que é um propil normal, mas vamos só colocar aqui de azul. Ah, não, de azul já tá o fenil. Vou colocar de verde, então. Propil. Agora, para nomear, fica tranquilo demais. A gente vê aqui por ordem alfabética. A gente não tem um butil aqui, né, que é um B, logo depois do A. A gente vai ter o etil, né, que vai ganhar aqui na ordem alfabética. A gente vai ter um... Vamos colocar de azul, porque na outra a gente colocou de azul. Aí nessa eu quero colocar de azul também. A gente vai colocar aqui como isopropil, não, etil, né? 3. Etil, tá muito pequena essa letra aqui, eu tô sentindo. Deixa eu ver. XL, isso. Extra large, né? 3 etil. Depois do etil a gente tem o I, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F. G, A, F, né? A, B, C, D, E, F. Beleza. A gente vai ter um 7 fenil. Depois a gente vai ter aqui I, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. A gente vai ter um 6 isopropil. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Beleza, então a gente vai ter o M agora. A gente tem a gente vai ter um dimetil, né? Tem 2 metis. A gente já olhou a tabela lá em cima, nem precisa olhar de novo. Tranquilinho demais. 2,7. Pô, eu tenho que estar conferindo, né? Se eu tô olhando os verdes, né? Eu tenho que estar conferindo os verdes. O fenil aqui eu olhei igual um retardado ali, é o 7. Sendo que eu tenho que olhar todos os verdes. E não os vermelhos, né? Então, aqui o etil verde, o fenil verde também, o isopropil verde, os metis 2 e 7, isso mesmo. 2, 7, dimetil. E a gente tem agora, por último, o propil, né? Ele tá no carbono de número 7 também. 7 propil, né? Beleza.
acabando aqui, a gente tem agora as insaturações. A gente tá, e como que eles estão colocando, não estão colocando no de 1,2, eles estão colocando assim, coloca as insaturações antes. E eu vou copiar, depois eu posso dar uma conferida, uma pesquisada, mas acho que e o PAC deve aceitar os dois, tá vindo assim na maioria dos gabaritos. 1,2, 1,8, né? 1,8. A gente tem 9 carbonos aqui. 1,8 no de eno. Acho que é isso aí. Ó, só corrigindo duas coisas aqui, bem tranquilas, é que o propil, né, que é essa estrutura aqui, ó. Prefiro a caneta agora nesse momento. Ele não tá no carbono 7, o carbono 7 é esse aqui, ele tá no carbono 6. Então, vamos fazer só a alteração aqui do propil, mas o resto a gente está na ordem alfabética certa. E que, né, a gente não tem um non-dieno, né, por causa da mesma coisa que a gente tem no outro, a gente vai ter um A aqui, né, um Azinho. Mas por conta de convenção da IUPAC com o português, né, porque a gente poderia ter um non-dieno, só que ela prefere colocar um A porque não existe non-dieno, fica mais bonito, sei lá, colocar um nonadieno. A critério de rigor, rapaziada, da IUPAC, eu acabei de ver que todos os gabaritos que eu vi, eles, tipo assim, eu não sei se aceita as duas, se não aceita. Eu sei que a critério de rigor, o correto é usar assim, ó. Usar dessa forma aqui, ó. Pera aí que tem coloquei um pingo ali, né? Isso. É colocar assim, ó, noná, junto com a última ramificação, já vim direto, noná, 1,8 de eno. Aí ele coloca o A também, mesmo que tá antes. Mas ele não usa assim como os gabaritos estão usando. Então, a critério de rigor da IUPAC, eu vou achar o outro aqui que a gente fez. E vou consertar ele aqui com vocês, ó. Igual eles usam geralmente igual eu tava falando. Que é do DK. Vamos achar onde estão as duas insaturações aqui desse alceno. Alcadieno, no caso. Tá no 2 e no 6. Isso aqui é rigor e IUPAC, tá? E aí é isso, rapaziada. Pra gente estar de acordo com a IUPAC é isso aqui, mas eu acho que, tipo assim, pra contextos didáticos, né? A gente. Tanto que a maioria dos gabaritos estão assim, então, num contexto didático, eu acho que não tem problema nenhum a gente usar dessa forma aqui também. Dá pra usar como vocês preferirem. Deu uma bugada ali, mas é isso. O ponto final é isso. Dá pra usar como preferir e não tem muito chororô não. Dá pra você usar assim, ó. Desse jeito aqui, se você quiser. Só que esse jeito aqui é mais para um contexto didático, que é aceito por ser tradicional nos gabaritos aí. E aí não tem problema, mas para IUPAC acho que é Blue Book, sei lá, que é o que tem as nomenclaturas, é dessa forma aqui. E vamos embora para a próxima, né? Então, buscando essa questão 3 aqui, eu acho que primeiro a gente tem que identificar, né? Essa aqui é uma que eu não fiz ainda. Vou fazer junto com você aqui agora, onde a gente tem as duplas, né? E aí a única que pega todas as duplas é essa aqui, né? Sem nenhuma dúvida. Essa aqui pega todas as duplas. E aí agora a gente tem que dar uma olhada, né? Nos carbonos. E onde que a gente começa. Pelo que eu já vi aqui, vai dar treta. Porque dá pra gente começar aqui, tanto nesse lado a gente vai ter na primeira e nesse lado na última. Então, só nomear aqui só por curiosidade mesmo.
colocar aqui tudo embaixo o vermelho. A gente tem 9 carbonos aqui, né, na cadeia principal. E aqui de verde, só vou aumentar, porque tá muito ruim do outro jeito. A gente tem um aqui. Aqui a gente vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Beleza. Aqui a gente vai ter a dupla ligação no 1 e a outra no 8. Aqui a gente vai ter no 1 e a outra no 8, né? Então, isso aqui não é critério de desempate. Agora vamos olhar, né, o que eu falei com vocês, que a gente chama de locador, a menor localização, né? Pode ser assim que a gente pode falar. Tem outro nome, mas eu acho que eu já falei já no vídeo. Tá aí, não importa muito a nomenclatura que eu tá, é a posição, né? E aí a gente vê aqui que é a posição da primeira ramificação do V vindo pelo vermelho é no 4, né? A gente tem duas inclusive. E aqui no verde a menor a gente vê claramente aqui que é no 3, né? Não, é no 4 também. É no 4 também. Daí a segunda menor também é no 4, que a gente tem um benzeno aqui. E aqui pra cima a gente tem uma ramificação de um etil. E aqui a segunda também é no 4, que a gente tem um aqui embaixo e um aqui em cima, né? E aí depois a nossa próxima no verde. Então deixa eu só anotar aqui as nossas ramificações, que no vermelho a gente tem a primeira no 4 e no verde a gente tem a primeira no quarto carbono. A segunda no verde, que é o etil, a gente também tem no quarto, ou o fenil. A segunda no vermelho também é no quarto carbono aqui, ó. Que é um isopropil, e aqui a gente tem um etil também. Agora, a terceira no vermelho, a gente tem aqui no sexto, né? E a terceira no verde, a gente também tem no sexto. A gente também tem no sexto. Aí, a terceira, a quarta ramificação no vermelho, também é no sexto. E a quarta ramificação no verde, também é no sexto. E agora, o que iremos fazer? Eu te falo o que iremos fazer. Não se preocupe. A gente vai usar para desempate também. Na verdade, acho que é isso. A gente vai. É isso aqui mesmo. Eu vou ter que estar olhando para saber o que a gente vai fazer agora. Que eu também não sei. Então, rapaziada, eu achei um PDF aqui da UPAC. E aí ele fala basicamente isso aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue. Bom, tá um pouco difícil de ver aqui, mas aqui a gente vai conseguir, ó. Deixa eu tirar um pouco aqui da tela. Se ainda empatar, é uma regra do lowest locant, que é os locantes, né? E é isso aqui, ó. Se ainda empatar, numerar no sentido que deu o menor locante ao prefixo que será citado no primeiro nome. Beleza? Então isso aqui, mano, é uma questão assim absurdamente bonita, velho. A gente vai ter que usar um princípio aqui da UPAC para desempatar o empatado.
E aí vambora, né? Pra gente empatar isso aqui, vamos tá nomeando as paradas aqui que a gente tem. Eu vou nomear tudo de, de azul aqui. Eu vou colocar uma letra da hora, velho. Pode ser essa letra aqui. Aqui a gente tem um etil. Aqui a gente tem um fenil, isso mesmo. Aqui a gente tem um etil também. Aqui a gente tem um isopropil. E são isso, somente esses quatro aqui. A gente sabe que A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G. D, E, né? O E vai ser o nosso primeiro aqui. E o que vai dar o menor locante para o prefixo que será citado primeiro, que é o etil, vai ser da direita para a esquerda. Tá tendo alguns cortes aí, porque, enfim, essa questão é demorada e aí acaba rolando uma zoeira aqui atrás enquanto eu tô resolvendo. Mas aí, o que acontece? Aqui a gente vai ter um etil e aí ele vai ser o principal. A gente vai ter da direita para a esquerda do verde, né? Porque o verde a gente vai dar locante 4 para ele. E ele é o primeiro prefixo que vai ser citado, né? Primeiro prefixo assim que a gente vai estar dando da ramificação, né? O primeiro prefixo de ramificação que a gente vai estar tendo. E aí a gente vai usar o verde, tá? Por causa disso. Daí vamos. Acho que nem vai rolar de apagar todos, porque senão a gente apaga o de trás também. E aí é só isso, a gente vai usar o verde. E aqui acho que já dá pra gente puxar o fundamento aqui da nomenclatura, né? A gente vai ter um 4 etil. Calma, aqui a fonte eu quero colocar a que a gente estava usando antes. Acho que ela é assim. Não lembro mais como é que é a fonte. Acho que é explica a fonte. Ou é essa aqui, ó. Come que não sei o que. Acho que é essa aqui mesmo. 3 etil. Depois a gente vai usar o putz. Calma lá. A gente tem um etil aqui também, rapaziada. No 3, ó. No 4. Que é um 4. Não, tava falando 3 é 4, né? Questão deixando atordoado. Depois, a gente vai usar o fenil, né? E aí sim, né? Finalmente. A, B, C, D, E, F. Continua sendo do jeito que a gente estava escrevendo, tá? A gente vai ter um 3, um 4,6 dietil 4 fenil 6 isopropil. E agora vamos a rigor daí o PAC, tá? Porque a gente buscou essa, não foi à toa. A gente tem aqui 9 carbonos, né? Nona a gente vai buscar aqui 1,8 dieno, nona dieno. Vou só conferir aqui, mas eu acho que tá cravado aí, rapaziada. Que questão bacana. É isso aí, rapaziada. Agora bora pra última aqui, né? Finalmente tá acabando. E aí é isso.
Bora pra ela aqui. Sem muita enrolação, porque eu acho que deve ter ficado grande pra caramba o vídeo. Mas, pô, aqui ele aprendeu muita coisa. Se você já tem o básico já da nomenclatura, ou não tiver também, quiser perguntar aí, pô, esse vídeo aqui, acho que praticamente dá pra sanar tudo de nomenclatura. Talvez pode ficar alguma dúvida aí pra trás de, sei lá, antes de hidrocarboneto de, sei lá, de introdução à química orgânica, onde você vai ver orbital, hibridização do carbono, se a cadeia é ramificada, se a cadeia não é, se tem heteroátomo. Mas de nomenclatura, velho, pô, dá pra sanar tudo aqui. E aí já vamos embora cair pra cima dela. Vamos ver aqui onde que a gente tem ramificação. A gente tem aqui, né? E temos aqui embaixo também, né? Tem essa aqui e essa aqui. Se a gente vier assim, ó. Daqui pra cá a gente pega 1, 2, 3. E daqui pra cá a gente pega 1, 2, 3 também. Isso aqui a gente conta como sendo uma ramificação, tá? Por conta de a gente ter um ciclo. E aí aqui a gente pode, tanto faz, né? Ter essa ramificação aqui pra cima ou pra baixo. Não vai mudar muita coisa. E é isso. Tanto faz, que a gente pode escolher qualquer um aqui. Vamos escolher, sei lá, unite, salamé, mingue, sorvete colorido, escolhido foi você. Então vamos escolher essa aqui. A gente vai vir aqui e aqui. Show. Vamos tá nomeando os carbonos. É claro que vai começar pela direita aqui, tá, rapaziada? Porque aqui a gente tem na ramificação o locante 1, né? E aqui o locante é muito alto. E aí, por óbvio, a gente nem tem que nomear todos os carbonos. A gente já sabe que o locante vai começar aqui, porque é 1, aqui o locante é a diferença de locantes, né? Que a gente olha. Então, já vamos embora nomear essa parada toda aqui. Colocar aqui como carbono 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5, aqui o 6, aqui o 7. Colocar aqui aqui do lado. Já assim mesmo. Aqui o 8, aqui o 9 e aqui o 10. Nossa, aí, beleza. Vamos dar uma olhada aqui agora nas nossas ramificações, né? E a gente tem um tolueno aqui, velho. O que a gente vai colocar? Não. A gente vai colocar ele como toluil, tá? Toluil. Pra quem não sabe, rapaziada, isso aqui, ó, também eu acho que é conhecido como um tolueno. Que a gente tem um benzeno aqui, né? Um anel benzênico ligado a um grupo de carbono. Isso aqui é um tolueno. E aí, como é uma ramificação, acho que a gente pode colocar como toluil, né? Ou então a gente pode chamar ele de, se vocês preferirem, né? Como metilbenzeno, né? Basicamente é um metilbenzeno. Mas eu vou até conferir. Mas é isso. Vamos só escrever aqui antes. De azul, tô gostando desse azul. Aqui a gente tem um fenil. Aqui em cima a gente tem um propil. E aqui, né? Aqui que vai dar treta. O que a gente tem aqui? Pode ter a gente tem quando a gente tem isso aqui, ó,
gente também, né, nomeia isso aqui como? A gente tem um benzeno, que é o anel benzênico, né? A gente tem um metil, então a gente bota aqui, ó, metil benzeno. Não vou escrever não, porque tá muito feio com o mouse. Só que isso aqui também, além de ser um metil benzeno, que é o metil é a ramificação, a gente também pode chamar isso aqui de tolueno. E aí, quando a gente tem isso aqui como ramificação, a gente bota o IL, né? Ramificação. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente sempre bota a ramificação como prefixo mais o IL, né? Então a gente pode colocar o IL por ser uma ramificação. Dá para aprofundar muito nisso aqui, entrar nos tipos de posições. Se der uma pesquisada, você consegue achar também nas posições orto, para, que a gente vai ter quando a gente tiver mais de um, de um carbono ligado aqui no anel benzênico, a gente pode ter algumas posições em algumas nomenclaturas diferentes. Mas no mais é isso aí, rapaziada. Só que nessa questão é exatamente isso que traz, ó. Pelo que eu vi aqui, ó, a gente tem exatamente isso aqui, ó. Deixa eu até conferir se tá gravando. É exatamente isso aqui, ó. A gente tem dois carbonos ligados. Então, o que vai acontecer? Vai precisar ter uma aula aqui agora. E eu vou preparar aqui, porque senão o vídeo vai ficar gigante. Pronto, aqui, ó. Na verdade, eu nem precisava ter pausado. Foi, pô, só colei ele 3 vezes aqui. Mas é isso aqui, rapaziada, ó. Em um carbono, em um anel benzeno, em um metil benzeno, a gente pode ter algumas coisas que podem acontecer nele. E para isso a gente tem alguns nomes específicos. É bem simples de entender. E aí, primeira coisa que você pode saber é que você pode ter um carbono aqui, né? Ou aqui. Aqui ou aqui. Vai ser a mesma coisa, tá? Se você colocar um aqui, mas se você espelhar ele, ele vai estar aqui. Então, se aqui, vamos colocar aqui, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que é o nosso querido C6, H2, H6, que aqui a gente não vai ter, porque vai ter alguns carbonos ao redor dele. Mas se eu estiver na posição 2, que essa posição 2 pode ser tanto aqui, a gente, rapaziada, vai ter um negócio que a gente pode chamar de... Primeiro a gente vai ter que conhecer alguns prefixos aí, né? Que é basicamente isso aqui, ó. Pera aí. O orto, o meta e o para. O orto, ele vai estar indicando as posições 1 e 2. O meta, 1 e 4. Não, 1 e 3, perdão. E o para, 1 e 4. É simples, né? 2, 3, 4. E no 1 a gente já vai ter, né? Orto, meta e para. É simples. Orto, meta e para. E aí aqui a gente identifica, se a gente tiver ligado aqui, a gente tem se a gente tiver um CH3 ligado aqui, a gente vai, e tira o hidrogênio, né, bota o CH3, a gente vai ter um orto, que a gente também pode colocar só como O. Aqui, se a gente estiver ligado aqui na posição 3, pode ser aqui também a gente inverte, né, então não muda, a gente tem aborda tudo. Se a gente tiver um CH3 aqui, a gente vai ter uma meta. Vamos colocar só um M aqui. E aqui a gente vai ter uma posição para, que a gente vai representar pela letra P. Ah, mas o que isso quer dizer? Paraná, paraná. Calma, a gente vai usar isso agora. E você vai entender tudo. Aqui a gente basicamente é um orto. E a gente bota um O. Vou escrever aqui. A gente bota um O. E um hífen e bota toluil. Ou então a gente bota um O, um hífen e bota um dimetil
benzeno, que é a mesma coisa, não, que é a mesma coisa de um toluil, que é o metilbenzeno, né? Aqui, ou então a gente pode chamar esse cara de chileno, tá? E a gente bota orto chileno. Por que chileno? Apelido químico. Não tem explicação. Aí aqui a gente vai colar essa parada aqui. Só que isso aqui é o que, rapaziada? O que é isso aqui? Isso aqui é um metatoluil. Só que a gente abrevia. Aqui é o que? Um metadimetilbenzeno. Aqui é o que? Um meta chileno. Sacaram, rapaziada? E aqui no último, que tá no... Putz, eu nem coloquei, né? Mas vocês já devem imaginar que a posição para deve ficar aqui, né? No carbono 4. 2, 3, 4. E pra cá também é 4. E aí, você vai ter um para, que a gente abrevia com P, toluil, para dimetilbenzeno e um para chileno. Entenderam, rapaziada? Basicamente isso aí. E aí, quando a gente for nomear essa parada aqui, vai ser importante. Porque aqui nós vamos ter exatamente que usar essa parada. Isso aqui, ó, é um... Consegue enxergar onde que tá a posição? Esse carbono aqui tá na posição 1. Ou esse aqui na posição 1, tanto faz. Você vem chegando perto dele aqui, ó, posição 2, posição 3, posição 1, posição 2, posição 3. Ou seja, a gente tem as posições 1 e 3. 1 e 3 a gente acabou de ver que é, né, um meta toluil. Vamos colocar só o M. Vamos colocar de azul também, né, rapaziada? Meta toluil. E é isso aqui é conhecimento de qualidade, rapaziada. O M a gente não coloca ele, a gente só vai ver o toluil. O T, ele vai bem depois. Mas não sei se foi depois do P, A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Então o T ele vai poder, é o último. Então primeiro a gente vai colocar o fenil, rapaziada. A gente tem ele na posição 5. Fenil. Depois a gente tem na posição 7 o propil. Depois na posição 7 de novo a gente tem um meta toluil. E aí depois, rapaziada, a gente vai vir aqui de acordo com a IUPAC, né? Deca. E aí, cadê? Tá na 1, né, rapaziada? Deca 1,5 de eno. Creio que é isso aí, rapaziada. Eu acho que deu pra aprender bastante aí com essa questão aí. Se chegou até o final aí, quiser comentar alguma coisa aí pra gente poder talvez discutir, alguma coisa que você tenha dúvida, você conseguir elaborar a dúvida bem aí, né, pra eu entender, pra gente discutir alguma parada bacana, ou até compartilhar um conhecimento seu comigo, vou ficar bastante feliz, tá? É isso aí, valeu. Rapaziada, eu só gostaria de estar encerrando a discussão aqui do vídeo. Antes de encerrar, é só falando que tem outra possibilidade de vocês darem o nome, caso vocês não queiram colocar todo o né? Também, de acordo com a IUPAC, quando a gente tem esse toluil aqui, né, que é um anel benzênico com carbono, a gente pode chamar ele de fenil, né? Só ele. Eu vou até cancelar isso aqui e marcando para vocês entenderem o que eu tô falando. Só isso aqui, ó, a gente chama de fenil, tá?
e quando a gente está conectado a uma cadeia maior, esse anel benzene, que é isso aqui, ó. É diferente de um benzil, quando a gente está conectado a um C2 e depois a cadeia principal, CH2. Isso aqui é um fenil. E aí, quando a gente tem um fenil e ele está ligado a esse CH3 aqui, ele está ligado a um agrupamento metil. Logo, o que daria para a gente fazer também é esse toluil, que é um benzeno conectado a um carbono, né? Mas esquece isso, já que você não... Toluil é isso aqui, ó. Toluil é isso aqui, rapaziada. Esse carbono aqui conectado a esse aqui. Colocou aqui, metatoluil. Colocou aqui, ortoluil. Colocou aqui esse carbono, paratoluil. Só isso aqui é um toluil. Agora, só isso aqui é um fenil. Isso aqui é um metil, porque tá, né, conectado a um fenil, que na verdade é um anel benzeno. É um anel benzênico, né? Anel benzeno é analfabeto. Então, o que dá para colocar aqui? Se eu não me engano, é isso aqui, ó. A gente coloca 7. Abre um parêntese aqui, rapaziada, e coloca 3 metilfenil e fecha. Eu vou até conferir, rapaziada, mas eu ia falar que ia conferir pra encerrar, mas é isso aqui mesmo, ó. Não tem muito segredo não. Deixa eu ver se eu consigo editar. Deca 5 tinha. É isso aqui. Basicamente é isso aqui, ó. E tá correto também. Eu acho que é isso aí. Deu pra aprender muito hoje. E tamo junto.